alguns dias atrás, a Nubank lançou dois novos ETFs e, em parceria com a B3, criou um novo índice lá dentro da Bolsa de Valores. Mas o que são esses dois ETFs que a Nubank lançou? Será que vale a pena investir neles? Não vale a pena? Você tem essas dúvidas, fica até o final desse vídeo comigo que eu vou responder todas elas para você. Como é de praxe, se você chegou agora no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo e de café, já considere se inscrever aqui no canal. Então já pega o teu café que eu vou te explicar o que são esses dois ETFs lançados aí pela Nubank. Mas eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente só contextualizar o que é ETF, porque provavelmente muita gente viu surgir essa opção de investimento, mas não sabe o que são ETFs. ETF é uma sigla em inglês para Exchange Trade Funds, ou seja, se a gente for traduzir, né, na tradução livre, significa fundos negociados em bolsa. Mas se eu puder explicar de uma forma bem simples e resumida, os ETFs nada mais são do que fundos de investimento que vão replicar algum índice de referência. Então, vamos supor que eu queira investir no índice Ibovespa. O que eu teria que fazer? Eu sozinha teria que ver quanto que cada ação que compõe o índice Ibovespa tem de peso dentro do índice e eu teria que comprar essas ações na mesma proporção que elas estão lá dentro da carteira teórica do índice Ibovespa. Mas o índice Ibovespa, ele é rebalanceado periodicamente. Então, eu deveria também fazer o rebalanceamento dessas minhas ações na medida que o índice Bovespa é rebalanceado. Mas é óbvio que isso daria muito trabalho. Então, se eu quiser encurtar e facilitar o meu caminho, eu posso simplesmente investir em um ETF que replica o índice Bovespa, que aí este fundo de investimento vai fazer este trabalho de investir nessas ações proporcionalmente falando, qual cada uma tem de peso dentro do índice Bovespa. Os ETFs eles foram lançados aqui no Brasil em 2004. Então, se a gente parar para analisar, os ETFs eles são relativamente novos aqui no Brasil, né? E se a gente for comparar com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, a gente consegue ver que os ETFs eles são muito mais negociados lá nos Estados Unidos, tem uma variedade infinitamente maior e os investidores têm grande preferência por ETFs, até porque lá nos Estados Unidos a gente tem, bem dizer, ETF para tudo. Recentemente eu até fiz um vídeo falando um pouco mais sobre uma das formas de investir no exterior que pode ser através de ETF, eu vou deixar até aqui em cima depois como sugestão para vocês poderem assistir. Mas voltando para cá, se a gente for comparar, por exemplo, se a gente pegar a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, e ver o quanto esse mercado de fundos de índices, que são os ETFs, eles cresceram, né? Nos últimos 20 anos, o volume negociado em ETFs aumentou 20% ao ano, ou seja, um aumento bem expressivo, e isso mostra o quanto investir em ETFs traz facilidade, traz transparência, é também mais barato do que investir em fundos de investimento tradicional na grande maioria das vezes. Entendido o que é ETFs, né, que são fundos de investimentos que replicam, que seguem algum índice, a gente agora pode falar dos ETFs que foram lançados pela Nubank. Mas antes, eu preciso dizer qual índice que esses ETFs vão seguir, em qual índice eles vão se basear. Então, ambos os ETFs que eu vou falar aqui que foram lançados pela Nubank, eles seguem um índice de referência que é novo também, que foi um novo índice lançado pela Nubank em parceria com a B3. E esse novo índice lançado aí pela Nubank em parceria com a B3 se chama Índice Bovespa Smart Dividendos B3. E ele é um índice que deriva de outro índice. Então, ele é o índice que deriva do índice Bovespa. Para montar a carteira teórica desse novo índice, né, foi pego as empresas que juntas formam 25% das empresas que mais pagam dividendos do índice Bovespa. E para chegar nessas empresas que compõem esse novo índice, foram realizados alguns critérios. O primeiro critério para essa seleção é a recorrência no pagamento de dividendos, né? Então, como o próprio nome diz, esse índice ele vai pegar as maiores pagadoras de dividendos dentro do índice Bovespa. Então, foi pego aí as empresas que têm o maior dividend yield dos últimos 6 anos. Então, a gente pega aí uma janela de 6 anos e vê as empresas que têm o maior dividend yield. E para entender o peso que cada empresa teria dentro desse índice,
foi feito um esquema de pontuação. E esse sistema de pontuação vai levar em consideração a periodicidade dos pagamentos de dividendos dessas empresas e também se a distribuição desses dividendos foi muito diferente uma distribuição da outra. Porque, eventualmente, uma empresa pode ter feito uma distribuição extraordinária de dividendos que não vai acontecer de forma recorrente. Mas é claro que isso levou o dividend yield dessa empresa para cima. Então, esse critério em forma de pontuação faz com que tenha maior segurança, né, no momento de escolher as empresas que vão compor esse índice. E é claro que tudo isso é feito de forma automatizada. Esse cálculo ele vai ser realizado a cada 4 meses e, obviamente, isso pode interferir na composição do índice. Atualmente, o índice ele é composto por 21 empresas e aí a gente pode citar empresas que estão aí, como, por exemplo, Taesa, Telefônica Brasil, BB Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar. Eu vou deixar a lista aqui. Essas empresas, elas estão distribuídas, então, em 7 setores. Os 2 setores com mais peso são os setores das empresas do setor financeiro e de serviços de utilidade pública. Depois, a gente tem o setor de materiais básicos, o setor de consumo discricionário, comunicação, energia e bens de consumo. É importante até dizer que cada empresa ela não pode ter mais do que 20% de participação dentro do índice. E hoje, se a gente pega a relação aí das empresas que estão compondo esse índice, a empresa que tem maior participação não chega a ter 6% de participação no índice. Eu optei por gastar bastante tempo falando um pouco mais desse novo índice, porque esses 2 ETFs que foram lançados, o objetivo justamente é replicar esse novo índice. Mas por que foram lançados 2 ETFs com o mesmo objetivo? Esses 2 ETFs são iguais? Na verdade, não. Eles têm sim o mesmo objetivo de replicar esse novo índice, porém, um dos ETFs vai distribuir dividendos direto para os cotistas e o outro ETF irá reinvestir no próprio fundo os dividendos pagos pelas empresas. Então, vamos começar falando do NDV11. Esse ETF, o objetivo dele é seguir o índice Bovespa Smart Dividendos da B3, que são as empresas maiores pagadoras de dividendos do índice Bovespa. E este ETF, ele irá pagar, né, ele vai distribuir os dividendos pagos pelas empresas para os cotistas desse fundo. Então, quem comprar cotas deste ETF vai receber mensalmente na sua conta a distribuição dos dividendos. Acontece que quando for feita essa distribuição de dividendos, esses dividendos eles são tributados em 15% diretamente na fonte. Ou seja, para aquele investidor que quer realmente receber uma renda passiva todos os meses, pode até fazer sentido investir nesse ETF. Só que para aquele investidor que quer acumular patrimônio, ou seja, aquele investidor que quer pegar os seus dividendos recebidos e reinvestir, o NDV acaba não fazendo muito sentido porque no longo prazo, né, no decorrer do tempo, esse imposto de renda de 15% vai acabar sim afetando a rentabilidade do patrimônio desse investidor. Foi por essa razão que a Nubank, então, criou o outro ETF que eu já comecei falando nesse vídeo, que é o NSDV11. Então, ele tem o mesmo objetivo, replicar aquele mesmo índice que eu já expliquei aqui no vídeo, só que a diferença é que em vez de mensalmente pegar esses dividendos distribuídos pela empresa e pagar aos cotistas, né, distribuir aos cotistas, ela vai pegar esse ETF, pega esses dividendos e reinveste no próprio fundo. Então, se o seu objetivo como investidor, como investidora é aumentar o seu patrimônio investido, você tem interesse de repente em nessas ações que são pagadoras de dividendos, vale mais a pena, provavelmente, investir nessa segunda opção de ETF. Mas qual que é o custo? É de graça? Claro que não, né? Os ETFs, eles têm um custo mais baixo do que outros veículos de investimento, como, por exemplo, os fundos de investimento, mas ainda assim tem um custo, né? Então, o custo é de 0,5% ao ano. E é válido lembrar também que sempre que a gente vê a rentabilidade desse ETF, essa rentabilidade já vai ser líquida dessa taxa de administração. Eu achei essa taxa de administração um pouquinho salgada. Se a gente pega, por exemplo, um ETF que se chama BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa,
A taxa de administração estava em 0,10% ao ano, então uma taxa bem mais baixa do que essa cobrada no ETF de 0,50%. E uma pausa importante aqui no vídeo para quem quiser aprender a investir diretamente comigo, né? Talvez você já saiba, mas eu tenho dois formatos, tanto as mentorias de investimento individual, onde eu vou te acompanhar aí período de forma individual, tirar todas as suas dúvidas, como eu também formo turmas de mentorias de investimento. Então eu crio uma lista de espera e nesse momento a lista de espera para as turmas de mentoria de investimento está aberta, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, seguindo aqui de volta para o nosso conteúdo, quanto que a gente precisa para conseguir investir em uma cota de algum desses dois ETFs? Então, o valor da cota ele começou a ser negociado em R$ 100, mas é claro que a partir do momento que esses ETFs são abertos, né, para serem negociados no mercado, o valor dessa cota ela pode mudar, então pode custar mais se tiver mais pessoas comprando e pode custar menos se tiver mais pessoas vendendo. Então, a última vez que eu olhei, a cota estava menos do que R$ 100. Lembrando que se você investir naquele ETF que paga dividendos de forma mensal, em cima desses dividendos terá imposto de 15%, já descontado direto na fonte, então o dividendo que você recebe já é líquido de imposto de renda, mas se você vender as suas cotas desse ETF com lucro, você vai ter que emitir uma DARF e pagar 15% sobre o lucro que você teve na venda da cota. Lembrando que o prazo de liquidação dos ETFs é de 2 dias úteis. Para fins de comparação, a Nubank ela também fez uma simulação. Se esse novo índice já existisse há 10 anos atrás, teria apresentado um retorno aí de 142% no período, enquanto o Ibovespa no mesmo período apresentou um retorno de 87%. Então a gente teria tido um retorno aí de praticamente o dobro do retorno do Ibovespa. Lembrando que os dividendos distribuídos pelas empresas já está dentro dessa simulação. Então, se eventualmente você investir naquele ETF que replica esse índice e te paga o dividendo e você acabar gastando esses dividendos, não é esse o retorno que você vai observar na sua carteira. E aí, respondendo a pergunta final, vale a pena investir nesses ETFs ou não? Então, se você não gosta de ficar comprando empresas de forma individualizada, o ETF é sim uma boa opção. Lembrando que focar em empresas que são boas pagadoras de dividendos, como eu acabei de falar nessa simulação, tende a ter um retorno superior ao retorno do índice Bovespa. Só que aí a gente precisa escolher entre esses dois ETFs. E se o seu objetivo é aumentar o seu patrimônio reinvestindo os dividendos recebidos, então vale a pena você investir naquele ETF que ele reinveste os dividendos recebidos e não naquele ETF que te paga mensalmente os dividendos. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa importante, me complementa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa o seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. E aproveita também para me seguir nas minhas outras redes sociais.